Oi, tudo bem? Aqui é o professor Kleber de Química e a gente vai falar sobre soluções, né? Então, as soluções são misturas homogêneas, certo? Que misturas homogêneas, como a gente já sabe, elas têm uma única fase, um único aspecto visual, certo? Então, aí são as misturas homogêneas compostas por um ou mais solutos diferentes, dissolvendo do solvente. Quem é o soluto? O soluto é que é dissolvido no solvente. Por exemplo, eu pego um copo, um recipiente com água e coloco sal. Aí eu mexo e quando eu mexo, o sal é dissolvido na água. Então, quem é dissolvido é o soluto. O solvente é o que dissolve, né? Isso geralmente o soluto vem em menor quantidade do que o solvente, certo? Então as soluções, né, misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam obrigatoriamente em uma única fase do seu aspecto visual, como a água do mar, certo? A água do mar não só tem cloreto de sódio, tem vários sais dentro da água do mar, tá certo? Por se tratar de misturas homogêneas, as soluções são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro. Esse material dissolvido é denominado soluto e dissolve a solvente. É como já tinha falado, né? O soluto é realmente que tem menor quantidade. O solvente tem mais, né? Por isso vai poder dissolver, né? Porque a água do mar aqui, né? Pode perceber que só tem um aspecto visual da água do mar. Aí, bonito o oceano, né? A propriedade mais importante da matéria nas soluções é a solubilidade, já que nesse tipo de mistura existe a dissolução de um material por outro. Porém, vale ressaltar que cada solvente apresenta uma solubilidade para cada tipo de soluto, de acordo com a temperatura, o que é denominado coeficiente de solubilidade, certo? Um exemplo, a gente pode falar que se a gente pode colocar uma quantidade de X de uma substância e colocar na água, certo? Outra substância seria 2x, é outro tipo de substância, tem uma solubilidade diferente. Por exemplo, esse é um exemplo genérico, tá? Se eu pegar, digamos, 10 gramas de sal a 25 graus Celsius, né, e misturar com a água, vai dissolver tudo, certo? 10 gramas. Se eu botar 11, não dissolve tudo, vai ficar uma parte no fundo do recipiente. Já se eu botar 10 gramas de açúcar, aí não dissolve. Digo por quê? Porque 10 gramas consegue ser dissolvido se for sal na água. 10 gramas de açúcar não dissolve totalmente, porque digamos que a 25 graus só a água só consegue dissolver 8 gramas. Então vai ficar 2 gramas no fundo do copo, entendeu? Então isso aí que acontece na solubilidade. Vamos lá para os tipos de soluções, né? Entende? A gente tem que lembrar que temos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então a gente tem soluções sólidas, que o solvente está no estado sólido. Por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma solução sólida. Não é só tem ouro ali, não. Tem ouro, tem prata, tem cobre, né? Faz aquela mistura lá, certo?
Soluções líquidas, soluções em que o solvente está em estado líquido, por exemplo, refrigerante, aquela Coca-Cola, né? Ali é um exemplo de solução líquida. Gasosas, soluções em que o solvente está em estado gasoso, por exemplo, o ar que respiramos, o ar atmosférico, que tem a mistura de oxigênio, nitrogênio, gases nobres, né? Então, o ar atmosférico é um exemplo de solução gasosa. Classificação das soluções quanto à natureza do soluto dissolvido. Iônica é a solução que apresenta um soluto de natureza iônica, ou seja, é incapaz de sofrer o fenômeno da dissociação ou a ionização. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é um composto iônico. Por exemplo, outro também de composto iônico é o ácido clorídrico, HCl, os óxidos também que participam, né? Então são iônicos. Molecular é uma solução que apresenta um soluto de natureza molecular, ou seja, não é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação ou ionização. Exemplo é a glicose que está presente, a molécula presente no nosso açúcar, na sacarose, no açúcar de cana, né? Está ali a glicose, e a glicose ela não libera íons, né? Não, em solução ela não como é que se diz, não conduz corrente elétrica, certo? Então as soluções iônicas conduzem corrente elétrica por causa dos íons que estão soltos ali, mas nas soluções moleculares isso não ocorre, tá bom? Concentração e ou aspectos quantitativos das soluções. A determinação das quantidades de soluto, solvente, volume, massa ou qualquer outra medida quantitativa relacionada a uma solução é denominada concentração, como os seguintes casos. Aí, a partir depois dessa explicação das fórmulas de encontrar as determinadas concentrações, né? Então, a primeira conceito é a concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, certo? Densidade é a relação entre a massa e o volume da solução. A diferença da concentração comum para a massidade é que é a relação entre a massa e o volume da solução, a massa pesada e o volume da solução. A concentração é a relação entre a massa do soluto, que pesa o soluto separado, certo? Depois vem a solução ali, o volume da solução ocupado, certo? Dessa massa. Título em massa, a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Isso seria a questão de porcentagem. Título, né? Porcentagem entre a massa do soluto e a massa da solução, certo? Título em volume seria a porcentagem em volume, né? A relação entre o volume do soluto e o volume da solução. ppm, partes por milhão, né? É a relação de uma parte do soluto existente em 1 milhão de partes da solução, certo? E tem a concentração em mol por litro, ou molaridade. É a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução. Molalidade é a relação entre o número de mol do soluto e a massa do solvente. E a fração molar é a relação entre o número de mol do soluto ou do solvente e o número de mol da solução. A gente vai trabalhar, né? A gente vai fazer a recapitulação de que é mol, certo? Para a gente entrar mais profundamente na questão das fórmulas.
Mas a gente vai primeiramente trabalhar com a concentração comum, densidade. São conceitos mais básicos, certo? Não se preocupem. Diluição de soluções é um procedimento realizado com uma única solução, que consiste em adicionar ou retirar por meio de evaporação ou ebulição solvente de uma solução pré-existente, o que pode resultar em adição de solvente a uma solução. A solução passa a apresentar uma concentração menor que a apresentada antes de receber a nova quantidade de solvente. Retirada de solvente de uma solução. A solução passa a apresentar uma concentração maior que a apresentada antes de perder certa quantidade de solvente. Certo? Então, isso aí por exemplo, para separar a água, o sal, né, da água do mar. Então, é um processo de retirada de solvente de uma solução através da evaporação. Nas salinas, a água do mar entra salina, passa por um processo de evapora e fica aquelas pedras, os cristais de sal, de cloreto de sódio. Então, a retirada de solvente de uma solução através da evaporação. Tá bom? Então, por hoje é só. A gente vai fazer outros vídeos e a aula também para entendimento do que são as soluções. Então, as soluções em química são misturas, não se esqueça, são misturas homogêneas. Ou seja, se são misturas homogêneas, só tem um aspecto visual. Por exemplo, o ar que nós respiramos, que é uma mistura entre nitrogênio, oxigênio e gases nobres, vapor e vapor d'água. Aí não está vendo aqui, ele não vê, assim, só tem um aspecto visual, o ar. Outro exemplo é o refrigerante, a Coca-Cola que a gente vai beber, a gente tá lá toda negra, né? Aquele copinho, pá, é uma mistura homogênea, ou seja, só tem um aspecto visual, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, gente.